Falando sobre epilepsia. Existe um tipo de crise que parece crise epilética, mas não é. Essa crise não melhora com tratamento para epilepsia, tem alto risco de internação em UTI e leva em média 7 anos para o seu diagnóstico. São as crises dissociativas, também chamadas de CNEP, crises não epiléticas de origem psicogênica. As crises epiléticas são causadas por atividade elétrica cerebral anormal. As crises dissociativas são causadas por fatores emocionais, que se manifestam como sintomas físicos. O que causa a crise dissociativa ou CNEP? 2 mecanismos principais parecem estar envolvidos. O primeiro é a dificuldade em desenvolver uma resposta adaptativa adequada após intenso trauma físico ou emocional. O segundo é a dificuldade em fases precoces do desenvolvimento psicológico em ambientes de profunda negligência ou privação emocional. É comum a presença de doenças psiquiátricas, como transtorno de personalidade, ansiedade ou depressão. As crises dissociativas são muito parecidas com as crises epiléticas, porque podem se apresentar com perda de consciência, abalos musculares e posturas anormais. O paciente com crise dissociativa costuma não ter controle consciente sobre esses movimentos. O melhor método para diferenciar as crises dissociativas da crise epilética é o vídeo EEG. O neurofisiologista é o médico que vai interpretar esse exame. Ele é capaz de fazer a diferenciação entre os 2 tipos de crises. Alguns sinais de alerta ajudam no diagnóstico. O início das crises costuma ser explosivo, com alta frequência. A crise costuma ter duração mais longa que a crise epilética. A frequência e amplitude dos movimentos se instala gradualmente e em seguida pode variar. O fenômeno não segue a evolução anatômica e fisiopatológica esperada para a crise epilética, e a resposta ao tratamento é ausente ou inconsistente. O caminho até o diagnóstico de crise dissociativa costuma ser longo. Na verdade, a cada 4 pacientes, 3 foram diagnosticados como tendo epilepsia, foram internados e receberam medicamentos inadequados. Por que isso acontece? Dentro do sistema de saúde, há um foco maior na doença física em relação à doença psíquica. O paciente com crises dissociativas não estabelece de modo consciente um elo entre os sintomas e o sofrimento psíquico. Ele chega na emergência, na UTI, no consultório do neurologista, buscando no profissional de saúde uma explicação física e tratamento medicamentoso. Por outro lado, somos treinados a também focar no aspecto físico das doenças. Aliás, a maioria de nós médicos imagina que pode ser catastrófico deixar de diagnosticar uma doença física. Por causa disso, pede-se muitos e muitos exames e se prescreve medicação anticrises nas emergências. Mas será que a doença psíquica também não pode evoluir de forma catastrófica quando não tratada ou quando tratada erroneamente? Na seção Perspectivas do jornal The Lancet, a neurologista e escritora Suzanne O'Sullivan fala da sua experiência com essa situação. 80% dessas pessoas têm sua vida drasticamente impactada pela doença. Quanto mais tardio é o diagnóstico da crise dissociativa, menores são as chances de plena recuperação. Podemos então concluir que o diagnóstico das crises dissociativas requer a mesma atenção e a mesma compaixão que dedicamos ao diagnóstico das crises epiléticas. Durante a comunicação do diagnóstico, pode ser difícil para o paciente compreender essa informação. Ele pode sentir raiva, desconfiança ou vergonha. Comunicar o diagnóstico leva tempo, exige empatia, exige compreensão dos mecanismos psicopatológicos e uma forte conexão entre o médico, o psicólogo, o paciente e os seus familiares. Cabe ao paciente compreender que esse diagnóstico indica uma doença real, não há motivo para vergonha ou medo. Há chances de cura com o correto tratamento, e o primeiro passo para isso é o correto diagnóstico. Até o nosso próximo vídeo!